certinho. Então tá bom, a gente já se rearranjou no tempo por aqui, então simbora começar nosso jornal. Se você está chegando agora aí do outro lado da tela, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar rodando nossa reportagem, adivinha onde? Brasília. O governo Bolsonaro descumpriu uma promessa e não pagou o retroativo do Auxílio Brasil. Quem vai explicar tudo pra gente dessa história é o repórter Ângelo Nascimento. Boa tarde para você, Ângelo. Oi, Bel, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Band News TV. Pois é, havia essa promessa foi feita lá atrás, né, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para o pagamento desse retroativo do Auxílio Brasil. Inclusive, essa história já começou a circular no mês de dezembro, mas naquela ocasião, o que disse o ministro da Cidadania, João Roma? Não, pessoal, vamos com cautela, vamos verificar direitinho se vai ser possível ou não efetuar esse pagamento. Mas acontece que foi feita essa verificação pelo Ministério da Cidadania e o martelo de fato já foi batido, não há então possibilidade nem previsão para o pagamento desse retroativo. É importante ressaltar o seguinte, por que essa promessa, né, foi feita lá atrás pelo governo? Justamente porque em novembro, então, foi extinto o Bolsa Família. Com isso, houve a substituição, por conta da força de lei, de uma medida provisória editada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, criando ali o Auxílio Brasil. Então, naquela ocasião, as parcelas, né, do Bolsa Família chegavam em torno de R$ 190. Naquela ocasião, então, com a extinção do Bolsa Família, o governo falou o seguinte, vamos fazer já a substituição a partir de agora do mês de novembro, vamos elevar esse valor de R$ 190, a ideia era para R$ 400, mas não foi possível, conseguiu elevar para um pouco mais de R$ 200. Diante disso, não foi possível chegar em R$ 400, qual foi a alegação do governo? Então, no próximo mês, a gente dá esse retroativo, que agora não vai mais ser possível sair do papel. Mas, segundo, por exemplo, o ministro da Cidadania, João Roma, no mês de dezembro já foi possível pagar as parcelas no valor de R$ 400. Lá atrás, uma outra discussão também, promessa do governo, era levar o universo, né, de famílias beneficiárias do Bolsa Família que passariam a ser contempladas pelo Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões para 17 milhões. Então, no fim do ano também não foi possível concretizar isso, mas agora, segundo João Roma, já vai ser possível a partir do próximo mês, ou seja, aumentando o quantitativo de famílias, colocando 3 milhões a mais, com isso 17 milhões, ou seja, essa promessa já vai ser possível então de ser cumprida. É importante destacar que o Auxílio Brasil é a principal aposta não só do presidente Jair Bolsonaro, mas também de aliados ali, do Congresso Nacional, aqueles que fazem parte também da ala política do governo, para tentar impulsionar uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A tentativa de reeleição é extremamente importante na avaliação desses aliados e também uma espécie de vitrine, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro também já admitiu isso nos bastidores, né? Por que então que, segundo o ministro João Roma, não vai ser possível também pagar esse retroativo? Justamente pelo fato da PEC dos precatórios, a tramitação apenas ter sido finalizada no mês de dezembro. É importante lembrar que, de fato, a principal aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil foi justamente a PEC dos precatórios. Teve toda essa discussão, né? Porque primeiro teve a promulgação, houve um fatiamento do texto. Primeiro se promulgou uma parte, depois teve aqueles pontos que não eram um consenso nem entre o Senado, nem até mesmo a Câmara, chegaram no consenso, aí houve então a promulgação total desse texto. Com isso, o governo conseguiu um espaço no orçamento superior a 100 bilhões de reais para poder justamente custear essas parcelas do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. A gente lembra que precatórios, né, são aquelas dívidas da União reconhecidas pela Justiça 2022. O Ministério da Economia orçava em 89 bilhões de reais. Houve uma mudança no cálculo e com isso também teve um pagamento em 2016 que foi levado em consideração. Com isso, esse valor caiu para 43 bilhões de reais. Mas fato é que, de um lado, o governo não consegue cumprir essa promessa do pagamento do retroativo do mês de novembro do Auxílio Brasil, mas consegue cumprir uma outra promessa que é pelo menos elevar, ou seja, aumentar o universo de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil. Isabel. Que resumão, hein, Ângelo Nascimento? Muito obrigada por isso, né? Foi puxando ali no ano passado tudo que aconteceu em relação à PEC dos precatórios, aquela discussão meio chata, né? Mas que tem tudo a ver com esse nosso assunto também, né? Do Auxílio Brasil. É uma das bandeiras populares do presidente Jair Bolsonaro, importante para este ano, que é ano eleitoral. E aí, quando vem uma notícia dessas, de que o governo não cumpriu ali algo que foi prometido, né, pagando esse retroativo, é claro que é um pontinho negativo para a imagem do governo Bolsonaro. Em uma semana que o governo já está muito ali no centro, por exemplo, de discussões envolvendo reajustes salariais. Ontem a gente viu o protesto de várias categorias de servidores aí em Brasília. Semana que está trazendo desafios para a popularidade do presidente da República, Ângelo.
Sem sombra de dúvida, né, Isabel? Respinga bastante e preocupa muito a ala política, né? Porque agora o presidente Jair Bolsonaro tem em mãos toda essa questão, tem a questão do fundo eleitoral, porque teve agora, então, essa manifestação da Advocacia Geral da União junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que não há nada de inconstitucional em relação à possibilidade do fundão neste ano chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. Mas acontece que a caneta está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, vai ter que decidir sobre isso já até a próxima sexta-feira, se vai sancionar ou vetar. Lembrando que na aprovação de fato do orçamento no fim do ano passado, qual foi a decisão do Congresso? Diminuir esse valor para 4 bilhões e 900 milhões de reais, mas é um valor bastante alto. E há uma preocupação, inclusive, do governo o seguinte: será que não seria necessário mantermos aí o valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais, porque podemos descumprir alguma coisa da Lei de Diretrizes Orçamentárias? É um ponto extremamente importante. Uma outra questão é justamente também saber se o presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a promessa dele para essa categoria, policiais rodoviários, policiais federais e também policiais penais. Por quê? Dá um reajuste para essa categoria e não dá para outras categorias, ou seja, tudo isso pode ter um impacto muito grande na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, lembrando inclusive que essa questão então do reajuste, né, para essa categoria e não para outras categorias, está sendo ponto de dissensão dentro do governo, porque novamente a ala política de um lado, a ala econômica de um outro lado. Aconteceu essa mesma situação em relação ao Auxílio Brasil, porque na ocasião, o que dizia a equipe econômica? Vamos lá para uma política de mais austeridade, vamos defender um valor de R$300, porque passando disso podemos ter problema lá na frente. Qual o grande temor por parte da equipe econômica? Justamente que o presidente Jair Bolsonaro possa incorrer no crime de responsabilidade fiscal. E com isso, claro, a gente sabe, pode aí ocorrer um processo de impeachment. Então, essa é a preocupação. Temos três questões aí, três pilares muito importantes. A equipe econômica de um lado, a ala política de um outro lado, se degladiando ali, né? Isso é muito comum nessas situações, porque um lado defende a austeridade, o outro lado não, que é a gastança mesmo. Mas, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro fica naquela com o pronome à palavra, porque isso pode ter um impacto, com certeza, ainda mais na popularidade dele, viu, Isabel? E quando a gente fala, por exemplo, da questão dos servidores e do reajuste salarial, né, Ângelo, a pressão recai também sobre o Congresso Nacional, querendo ou não, né? O valor do orçamento que foi aprovado lá no Congresso Nacional era especificamente, né, para as categorias da Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e os outros servidores estão batendo na porta do Ministério da Economia, mas quando o Congresso voltar às atividades, também vão bater na porta ali dos deputados e senadores, né? O orçamento não deixa de ser uma responsabilidade também do nosso legislativo. E o ponto mais importante é sobre a influência que essas categorias têm junto aos parlamentares. Então, esse início de ano, pelo menos, enquanto a lei permitir qualquer discussão sobre reajustes, já que é ano eleitoral, isso vai ser muito bem ali exemplificado nessas relações do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, com algumas categorias. E, querendo ou não, saia justo ali para todo mundo nesse processo, né, Ângelo? Exatamente, a situação é bastante delicada, né? Porque o abacaxi pode ser passado lá para o Congresso e o Congresso tem que descascar. Foi o que a gente viu no caso do fundão, né? O Congresso aprovou 5 bilhões e 700 milhões de reais, mandou lá então para o presidente Jair Bolsonaro sancionar. O presidente Jair Bolsonaro acabou vetando. Na época teve a seguinte discussão: vai vetar totalmente, vai vetar parcialmente, como é que vai ficar? Tentou então se chegar ao meio termo, mas acontece que legalmente falando não seria viável, né? O presidente Jair Bolsonaro naquela ocasião vetar, digamos, parcialmente. Teve que vetar totalmente, então, essa questão do fundão. E o presidente Jair Bolsonaro sabia que, passando, então, a bola para o Congresso Nacional, que havia a possibilidade de derrubar o veto. Isso acabou acontecendo. Quem aprova o orçamento, no fim das contas, é o Congresso Nacional. A última palavra acaba sendo dada pelo presidente Jair Bolsonaro, porque tem que sancionar e vetar. Mas, no fim das contas, na verdade, uma vez que tem veto, vai lá para o Congresso Nacional. Ou seja, pode derrubar também. É todo mundo de olho, né, nessa fatia de 1 bilhão e 700 milhões de reais para poder garantir um reajuste. Agora, de fato, isso promete agitar muito esse retorno dos trabalhos do Legislativo, viu, Isabel? Muito obrigada, Ângelo Nascimento. Bom trabalho para você, o papai da Luísa. A gente se vê amanhã. Abraço para você também, minha amiga. Abraço.